de falar desses assuntos que estamos falando, que são assuntos que nos trabalham na prática, direto à nossa mudança de vida, se ouvirmos como Jesus falou e praticarmos como homens e mulheres prudentes, com certeza experimentaremos o poder de Deus, a ação de Deus em nossas vidas, ao ouvirmos e praticarmos. Estou um pouco rouco, porque ontem tivemos ali no congresso, também essa mudança de tempo, né? Estava calor, ontem ficou frio, foi ontem? Sexta-noite, né? Ontem estava bem frio já, hoje um pouquinho, hoje está gostosinho, acostumei. Aí amanhã começa a esquentar de novo, mas estamos aí. Irmãos, hoje eu coloquei lá que nós vamos falar um pouco agora sobre outro assunto que também tem a ver com o poder do Espírito Santo. A Beth que não estava na semana passada, né? Sentimos a sua falta aqui. Nós falamos sobre o poder do Espírito Santo, a importância da igreja em buscar, em ter, em viver nesse poder, porque foi a última coisa que Jesus deixou. Jesus, antes de subir para os céus, já tinha morrido, ressuscitado. A última palavra que ele deu é ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Então, sereis minha testemunha. Em Jerusalém, Samaria, Galileia, até os confins da terra vocês vão ir, porque o poder vai estar com vocês. Se vocês tiverem esse poder, esse dunamis, esse sobrenatural na vida de vocês, nada vai parar a igreja. A igreja precisa viver desse poder. Nós falamos disso. E hoje eu queria entrar aqui na importância de uma ferramenta e provar nas escrituras que ela é bíblica, porque ela é muito afrontada. Qual que é essa ferramenta? A oração em línguas estranhas, o falar em línguas estranhas. E vamos falar também um pouco de como usá-la. É uma ferramenta, mas como é que eu tenho que usar essa ferramenta? Se eu não souber usar, logo ela não vai ter muita valia para mim. Abra sua Bíblia comigo então, em 1 Coríntios. Primeira carta à igreja que estava na igreja de Corinto, capítulo de número 14. Paulo tirou um capítulo inteiro só para falar do uso das línguas da profecia. Como é que ela não existe? É difícil. 1 Coríntios 14. Aleluia. Existem algumas denominações, algumas escolas que acreditam que não existe essa língua estranha. Ele ficou bem devagarzinho, né? A pilha. Então tem algumas denominações, irmãos, que acreditam que as línguas, essas línguas estranhas, como a gente fala, né? Que elas não são verdadeiras. Eles falam que os pentecostais, a Assembleia, entre outros, usam essas línguas na emoção. Não só no Brasil, mas essas línguas estranhas são usadas em igrejas na América, na África, na Ásia, na Europa. Então não são só os brasileiros que falam línguas, no mundo inteiro tem pessoas que falam línguas. Mas existem denominações que acreditam que as línguas não são essas línguas que a gente fala, que a língua que está na Bíblia, na verdade, são línguas de outros povos. Como assim? Línguas de Deus, por exemplo. Digamos que eu estou fazendo missões, e eu sou brasileiro, e eu estou na África, e eu preciso comunicar com aquele povo, e tem alguém ali que não está me entendendo, e de repente o Espírito Santo me dá graça para que eu receba o dom e eu comece a falar a língua daquele homem, mesmo sem eu ter estudado, mesmo sem eu conhecer aquela língua. Deus me dá a graça de falar a língua daquela pessoa, com um propósito de missões, com um propósito evangelístico, com um propósito de alcançar mais pessoas. Ou então estou na China, ou estou em qualquer outro lugar, Kátia. De repente eu começo a falar a língua daquele lugar. Gabriel, isso é bíblico? Também é. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia vai falar que ali eles começaram a falar as línguas dos outros povos que estavam ali em Jerusalém naquele momento, que eram povos de várias nações. E todas as pessoas
entendiam o que os apóstolos falavam quando eles foram cheios do Espírito Santo, quando eles receberam o poder de falar em língua, todos eles entendiam na língua deles, sendo que os apóstolos eram homens simples, galileus, homens de uma região mais interior, homens que não eram cultos, mas mesmo assim Deus deu a graça para eles falarem para várias nações naquele momento. Ali sim, esse dom foi usado, o dom de falar línguas estrangeiras. Mas hoje a aula não. A aula ela separa isso. Nem toda a língua da Bíblia é essa língua estrangeira. Essa língua que nós vamos aprender hoje é uma língua espiritual. É uma língua que não tem a ver com traduções entre pessoas de outros países, mas tem a ver com uma edificação da sua própria alma. Mas tem a ver com uma intimidade, com uma comunicação pessoal e íntima com Deus. Amém? Então vamos ler alguns versículos em 1 Coríntios 14. Vamos ler o primeiro até o 4. Deixa eu ver. Não, vamos ir pulando, vai me seguindo. Melhor. 1 Coríntios 14, 2. Diz assim: porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala. Obrigado, irmãos, queria agradecer. Aqui já acabaria a aula. Você entende? Já no versículo 2, pastor. Tem pessoas que eu considero uma falta de temor, porque está muito claro esse versículo. Tipo, tem que desenhar, fazer o quê? O que fala em língua não fala aos homens. Irmãos, que língua que você conhece que não fala a homens? O inglês fala homens? Sim ou não? Sim. O espanhol? Sim. O japonês? O mandarim? Todas as línguas humanas falam homens. Não existe uma língua humana que não tem alguém que entende aquela língua e comunica naquela língua. Entendeu por quê? Como é que Paulo começa dizendo que fala em língua não fala aos homens? Não poderia ser uma língua estrangeira, não poderia ser a mesma língua de Atos dos Apóstolos. Tem que ser uma língua espiritual. Tem que ser uma língua que tem a ver mais com Deus do que com os homens. Senão a Deus. Não fala aos homens, ele fala a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Tá bom. Sendo assim, por que então tem a língua? Vamos continuar. 1 Coríntios, agora versículo 4. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Agora Paulo está trazendo outro ensino. Ele está concluindo que aquele que fala em línguas, ele tem um dom diferente. Por quê? Não fala aos homens. Então o propósito das línguas espirituais não é comunicar e edificar a igreja. Isso é importante, porque logo coloca o dom da língua como um dom diferente dos outros. Porque todos os outros dons, todos, eles são para a edificação da igreja. Por exemplo, digamos que Deus tenha me dado o dom de ensinar. O dom de me ensinar não é para edificar o Gabriel. Se ele deu ao Gabriel, ele é para edificar a igreja. E eu tenho que usar em favor da igreja. A mim não vai ter edificação. Eu vou ter que estudar e procurar edificação. Já aquele que me escuta pode ser edificado através de mim, porque eu sou um canal. O dom que Deus deu para a irmã Adriana de profecia não edifica ela em nada, mas edifica a igreja. Então Deus usa a irmã Adriana para poder ser um canal para ela. Estou usando exemplos. Ser usada na profecia e Deus trazer uma mensagem para a irmã Adriana. Olha que interessante, Deus não vai trazer pelo dom da Adriana, da irmã da pastora Adriana, uma profecia para ela mesma. Não vai. Ela não vai do nada. Eis que te digo, irmã Adriana, de mim mesma, do Senhor, para mim.
Já aconteceu isso, irmão? Uma vez? Você estava no culto e começou a profetizar para si. Meu Deus. Não vai. Porque está quebrando o propósito do dom. O dom é uma ferramenta próxima. O dom é uma ferramenta para que a igreja fique mais forte. Quando alguém na igreja recebe o dom, a igreja cresce. Seja o dom na palavra, seja o talento para louvar, para música, ou então dons que são quase esquecidos hoje. Nós vamos chegar na aula dos dons, mas eu vou pincelar. Eu falei ontem na pregação, dons, irmãos, como discernimentos de espírito, para discernir se tem um espírito imundo em nosso meio, para que haja libertação. O dom da própria interpretação das línguas, ou seja, se eu não entendo, ninguém entende o que alguém está falando em línguas, Deus deu o dom de interpretação. Alguém pode interpretar aquela oração, e aquela oração que antes era um mistério que só Deus entendia, agora ela pode ser entendida por todo mundo e todo mundo se edifica naquela oração. Qual mais? Dons de maravilhas, dons de milagres, dom de fé. Irmãos, todos esses dons, assim como de profecia, assim como de sabedoria na palavra, estão no mesmo texto. Porque nós temos recebido uns mais do que outros? Pode ser pela falta de fé, e eu tenho certeza que é. Pode ser pela falta da busca. Não é todo dia que vemos um jovem, alguém dizendo: eu estou buscando ferrenhamente, eu estou buscando com força, eu estou buscando com fervor os dons de milagres, os dons de operação, de maravilhas. Então nós precisamos de pessoas que se dispõem a buscar os dons para que a gente venhamos viver novamente esses milagres, irmãos. Eu só respondo o rapaz que está me ligando aqui. Agora eu não consigo. Ligo. Então, o dom das línguas vai na contramão, porque ele, para muitos, não é nem considerado um dom. Porque agora, nós acabamos de ver que, versículo 4, o que está escrito aí? Quem pode ler? O que fala em línguas estranho edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Está fazendo um contraste, está colocando cada um no seu lugar. O que fala em línguas edifica a si mesmo. Então cai dessa prateleira de dons, porque ele não é usado para a igreja, ele é usado para mim. Logo, ele é ruim? Ele é inútil? Não. Ele é bíblico, ele é de Deus. Só que ele é para uso pessoal. Ele é para uso na intimidade. Então eu prefiro colocar as línguas estranhas como uma ferramenta de oração. Ela é uma ferramenta a mais na oração. O que significa? Significa que se eu chegar aqui, eu coloquei no meu coração, irmãos, hoje eu vou falar 1 hora de línguas estranhas para vocês. Fiquem aí escutando. E aí eu começo, ó. Vai das 10 às 11, só falando em línguas, vocês aí olhando pra minha cara. No final das 11 horas eu vou falar: agradeço a oportunidade, Deus abençoe os irmãos. Quantas pessoas saíram edificadas dessa aula? Só você mesmo. Só eu, irmão. Vou sair flutuando aqui, eu marchando daqui. Vou sair. Talvez eu orei por vocês todos, né? Quem sabe? Não sei como é que eu vou poder provar se a Bíblia diz que falam em mistério. Talvez o Espírito me usou. O que aconteceu, Gabriel? Ninguém foi edificado. Só eu. E o que eu orei? Não sei. Quem orou? O Espírito Santo orou, usando o meu corpo, usando a minha boca. Olha que lindo isso. É tão maravilhoso, Gabriel, o falar em línguas estranhas, que você recebe um poder de Deus que é inexplicável. Quando você começa a falar em línguas estranhas, você está recebendo algo tão profundo de Deus ali, que você quer flutuar, você quer voar, porque é muito gostoso, entendeu? Você quer falar outra coisa, não sai línguas estranhas. Então a edificação está sendo para você. É uma porção do poder de Deus, Deus derramando sobre a sua vida. Sim. Ali, acho que para suportar as aflições, que o mundo tanto oferece para a gente, né? E Deus ali está nos enchendo. Isso já aconteceu comigo dentro do ônibus, irmão. Né? Várias vezes aconteceu comigo dentro do ônibus. Eu ali,
meditando e começar a falar em língua estranha, mais baixinho. E lá Deus me segurou, é um poder tão imenso que não tinha explicação. É o poder, então, ele estava sendo o quê? Edificado pelo Senhor. E eu, pastor, sou daqueles que defende que a oração em línguas ela tem que ser cada vez mais simples em nosso meio, mais natural. Ela não tem que ser, eu já falei isso, ela não tem que ser o ápice de um momento de glória. Nossa, eu senti um momento muito forte falando em línguas. Não deveria ser. E nós vamos ler mais para frente, nesse mesmo capítulo, Paulo olha para a igreja e diz: eu dou graças a Deus que eu falo mais em línguas do que todos vocês. Alguém pode falar, sou meio arrogante isso de Paulo, né? Batendo no peito e falando, ninguém de vocês fala mais língua do que eu. Como é que ele sabia isso? Devia ser muito, devia falar muito mesmo, né? Ele não sabe a intimidade de ninguém, mas isso prova o quê? Paulo usava com muito amor, com muita diligência, com muito carinho essa ferramenta. Concorda? Paulo entendia que era importante. E talvez foi uma das ferramentas que Paulo mais usou para crescer espiritualmente e se tornar quem ele foi. Então, assim, pastor, o que eu estou querendo dizer? Tem que ser uma ferramenta que a gente usa diariamente. Diariamente. Você entende? Aí não dá lugar para tristeza, para preocupação nenhuma. Quando a pessoa está assim, não tem espaço para nada. E assim, como é um dom espiritual, eu acabei de falar, é como se o Espírito Santo é o Espírito Santo orando. Essa é a verdadeira oração em espírito. Muitas vezes nós aprendemos que a oração em espírito é uma oração na mente. Não é. A oração na mente sou eu orando, são meus pensamentos. É a minha oração, só que na mente. A oração em espírito é a única oração espiritual que tem, é a oração em línguas. Porque é o Espírito Santo que está orando através de mim. Irmãos, pensa aqui comigo. Eu e você podemos em algum momento orar de forma errônea? Você acha? A Bíblia fala para a gente orar. Às vezes eu posso orar muito buscando o meu próprio interesse, esquecendo do interesse do próximo. Esquecendo a vontade de Deus. Às vezes eu posso orar muito pedindo o que Deus não quer para mim. Às vezes eu posso esquecer de ser grato na oração, ou de adorar a Deus. Posso, eu sou falho. E o Espírito Santo, ele pode orar errado? Porque ele conhece o coração de Deus. A Bíblia diz. Ele conhece o som da mente de Deus, porque ele é Deus. Obrigado. Se o Espírito Santo não pode orar errado, toda oração que você faz em língua é uma oração eficaz. É uma oração que tem resultado. É uma oração edificante. Porque o Espírito Santo ora de forma perfeita. E uma das coisas mais legais, se é o Espírito Santo orando em mim, logo a única coisa que ele precisa é do meu corpo e da minha boca. Ele não precisa da minha mente. É como se eu estivesse ligando um modo automático da oração espiritual. Luciano Subirá, ele conta que todas as viagens que ele faz sozinho de carro para ir pregar, ele vai e volta orando em línguas. E não atrapalha ele dirigir, porque a mente dele está livre. A mente dele está livre, ele está olhando o trânsito. Ele não precisa estar pensando no que ele está orando, porque não é o que ele está pensando que está sendo orado. O texto acabou de dizer aqui no versículo 2: em espírito fala mistérios. Eu não sei. Só quem entende o que está sendo orado é o próprio Deus. Deus sabe o que está sendo orado. Eu estou entregando meu corpo, é a tua vontade, Senhor. Deus pode estar orando por aquilo que eu vou pregar, Deus pode estar orando pelos irmãos que vão alcançar a mensagem, Deus pode estar orando por missionários no mundo inteiro, Deus pode estar orando pelo meu pai, irmãos, que ferramenta poderosa, irmãos. Se a igreja inteira usasse esse dom, haveria mais oração sendo liberada no reino de Deus, haveria mais oração movendo o mundo espiritual. Logo, se há mais oração, a matemática é: se tem mais oração, tem mais resposta divina. Se tem mais oração, tem mais intervenção de Deus nessa terra. Se tem mais oração, tem mais mão de Deus operando em nosso meio. Essa é a matemática. Porque quando nós oramos, Deus responde. Quando nós oramos, Deus revela. Quando nós oramos,
Deus trabalha. E quando eu trabalho, Gabriel? Eu trabalho. E quando eu oro, Deus trabalha. E quando eu oro e trabalho, eu e Deus trabalhamos juntos. Então essa é a importância da oração em espírito, irmãos. Então, nós estamos no versículo 4. Mas olha, ele faz um contraste nesse versículo 4, né? Por quê? Porque no versículo 3, ele diz assim, ó, versículo 3: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Versículo 4: o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então ele está falando assim, igreja, falar em línguas é bom, falar em línguas é importante, mas aquele que recebe o dom de profecia, ele acaba sendo mais importante do que o que fala em línguas. Por quê? É matemática. Se você pega alguém que fala em línguas e ele só usa essa ferramenta, ele está se edificando. Isso é bom. Mas é uma pessoa sendo edificada. Né? É uma pessoa. E a igreja? O que profetiza, se ele busca, se ele se aperfeiçoa naquele dom, se ele recebe o dom e usa o dom, é usado no dom, logo a igreja toda pode começar a ser edificada, e não só uma pessoa. Então é o dom que vai alcançar mais pessoas. Alguém aqui já buscou o dom de profecia? Eu busquei uma vez e fiquei com medo. Pastor. Conta pro pessoal aí essa experiência. Enquanto lá teve esse rapaz que ele está precisando mesmo. Peraí. O dom de profecia, né, é um dom muito religioso, né? Por exemplo, o que é o dom de profecia? Deus ele te dá mensagem, né? Ele te dá mensagem para você transmitir para a igreja, né? Ele tem alguém no meio da igreja precisando de ouvir Deus falar. A igreja está lotada. Aí Deus levanta e diz que ele te diga, meu servo, minha serva, que seja, ou meu servo, né? Deus ele tem o profeta ele tem que ter sabedoria para trazer a mensagem. Então, tem mensagem que ainda vez que ele recebe de Deus é individual. Você tem que chegar à pessoa pessoalmente. Tem que ter muita sabedoria isso aí. E tem a profecia que vai trazer edificação para a igreja, então você tem que transmitir. É para aquele irmão que está passando por algum problema difícil, né? Ou está trazendo edificação para a igreja, né? Ou exortação, uma exortação, que a pessoa está fazendo alguma coisa errada, Deus está falando, ele se nos serve. Quem é, ele sabe. A pessoa que está fazendo as coisas erradas, ou para quem está passando por um problema, ele sabe que é com ele que Deus está falando. É lógico. Mas a igreja inteira está sendo edificada, porque Deus está falando no meio da igreja. E sempre eu gostei de, assim, na nossa igreja congregada anterior, gostava de respeitar, quando Deus falava, a igreja silenciava. Era o silêncio, não tem que dar glória a Deus, não. É para ouvir o que Deus tem para falar com o seu povo. E Deus falava muito bem. Deus falava, e pessoas que estavam fazendo coisa errada se concentravam, sabendo? Porque a pessoa se colocava, puxa vida, Deus falou comigo no meio da igreja, né? Fala, com quem será? Quem vai saber? Mas a pessoa que recebeu, é verdade mesmo. A pessoa, irmão, que recebe talvez o Espírito Santo de Deus, ele sabe que é com ele que Deus está falando. Porque então a igreja está lotada. Ninguém sabe o problema de ninguém. Já precisa quando Deus levanta um profeta, se coloca de pé, o profeta se põe de pé, levanta as mãos, já vi muitas vezes, né? Eu, inclusive, usando muitas vezes a minha esposa também na profecia, para falar para a igreja lotada. A igreja silenciada para ouvir a voz de Deus em profecia. Né? E Deus falava, e pessoas, outra vez, agradeciam e contavam o testemunho na frente do problema que ele estava passando, da vida que ele estava vivendo, e Deus falou com ele e ele se consertou. Então, é muito interessante isso aí. A pessoa dá ouvido à voz de Deus. Porque Deus, ele fala assim conosco, né? Ele traz edificação. Ele não quer que a igreja dele se corrompa. Deus não quer que a igreja dele se corrompa. Então o que ele faz? Levanta profeta. Muitas vezes, quando chegar no ponto de Deus falar em profecia com cada um de nós, ele já falou muitas vezes, de várias maneiras, na palavra, usando alguém muitas vezes, e chegou a esse ponto de chegar em profecia para falar com ele. Deus tem isso aí. Porque Deus, ele fala com nosso várias. Talvez a gente deixe passar de lado. Mas como uma mensagem de profecia no meio da igreja ali, ele
e falou, agora não tem jeito não. Não tem como esconder mais. Então as coisas de Deus não tem nada encoberto que não seja revelado. Porque Deus ele levanta profeta, levanta pessoas com autoridade e profetiza e fala. É porque Deus não quer que ninguém se perca, irmão. Isso significa amor. Deus abençoe a todos. E a pastora Adriana, tem algum testemunho sobre o dom de profecia? Já vi a pastora Adriana ser usada muitas vezes, hein, irmão? Quando for pedir para Deus falar, fala, usa a pastora Adriana, Jesus. Falar comigo. Como é que a senhora recebeu o dom? Eu não conheço a história dele. Então, eu quando aceitei Jesus, foi no dia 4 de dezembro de 1988. Aí, só que assim, eu vim para a igreja, e a igreja naquele tempo, ela era bem diferente do que é hoje, né? Era assim, havia um fervor no ar, sabe? Uma coisa assim, parece que o Espírito Santo ele flutuava na igreja, né? E a igreja onde eu aceitei Jesus era uma igreja que tinha os dons do Espírito, e tinha profecia, tinha visão, tinha revelação, tinha dom de maravilhas, tinha arrebatamento, sabe? Arrebatamento do Espírito, muitas curas, muita coisa assim. Tinham umas irmãs lá que oravam, que eram mulheres de oração mesmo, né? Era uma igreja bem diferente. Aliás, bem diferente das outras igrejas ali, sabe? Era uma igreja assim, avançada mesmo, né? E eu vendo aquele poder de Deus, e depois eu vim para. Isso foi mais São Pedro. Quando eu vim para Santa Maria, a nossa igreja ali em Santa Maria tinha a irmã Leninha. A irmã Leninha era mulher de pastor, era meus primeiros pastores, né? E a irmã Leninha, o dia que Deus usava ela em profecia, meu Deus do céu, a gente não parava em pé, sabe? A gente comprava uma cadeira para sentar, a gente ajoelhava, porque era uma unção de Deus que era fabuloso. E eu vendo a Deus usando ela, eu queria também. O Senhor, eu quero esse dom. O exemplo, lembra? A importância do exemplo. E aí, comecei a buscar. E eu comecei a orar e eu comecei a jejuar. Nesse sentido, o Senhor, eu quero o dom de profecia. Só que assim, primeiro eu busquei o batismo do Espírito Santo. Então, quando foi, depois que eu aceitei Jesus, no dia 4, um mês depois, em janeiro, o Senhor me deu o batismo do Espírito Santo. Foi numa vigília, porque lá naquela igreja também tinha vigília. Eu não era batizado ainda. Eu não era batizado ainda nas águas. Eu não podia batizar nas águas porque eu tinha um namorado que era no mundo. Então eu não podia batizar. Então você vê como que eram as coisas naquele tempo, né? Aí, ou eu largava do namorado e batizava, ou eu casava com ele, se ele deixasse eu batizar, eu batizava. Mas até hoje vai ser assim, mas que mudou não, né? Não sei. Aí, só que assim, quando a irmã falou pra mim, se você casa com ele, eu falei, Deus me livre. Eu derrebi. Falei, Deus me livre casar com aquela coisa. Nunca na vida. Eu falei, então, só tem um caminho, né? Largar. E eu? Aí eu larguei. Eu peguei essas fofuras aqui. Aí eu larguei. Aí depois que eu separei, aí eu buscava o batismo do Espírito Santo. E eu fui batizado um mês depois. E depois de um mês batizado com o Espírito Santo, como eu estava buscando, né, em jejum, em oração, depois de um mês eu recebi o dom da profecia em fevereiro. Dom da profecia. E depois eu queria muito esse dom que a gente só chamava de revelação, né? A gente sabe que não é bem esse nome. Mas eu via as irmãs, os profetas, né, profetizavam e revelavam as coisas lá. E eu queria muito também esse dom. Mas aí o pastor, que era um doutor lá no pastor, ele falou assim para mim, não, isso aí é muito difícil, isso aí, Deus não dá para qualquer um não. Aí eu parei de buscar. Que boba, né? Devia ter continuado. Então, e aí eu parei de buscar e fiquei assim mesmo, né? O batismo do Espírito Santo, é o dom de profecia, visão, eu tenho também, e ficou por isso, né? Mas Deus é uma fonte inesgotável, né? A gente precisa buscar. Agora, uma experiência que eu tive
assim como o batismo com a profecia, foi assim. Eu, lá na nossa igreja, quando terminava o culto, ninguém ia embora. A gente se abraçava, as irmãs abraçavam as irmãs, os irmãos os irmãos. Sim. E a gente chorava, a gente falava em línguas, um profetizava o outro, era uma coisa gostosa demais. E nesse dia, nessa noite, acabou o culto, e eu abracei uma jovem na igreja lá, uma jovem que passava por muitos problemas na vida dela. E eu abracei com ela e eu profetizei para ela. Quando eu acabei de profetizar, eu senti que desceu do céu um poder tão grande sobre a vida dela, sabe? E foi assim tão nítido, um poder assim palpável, sabe? Desceu assim sobre a vida dela e eu senti aquilo também. Sim. E ela começou a profetizar. Eita, na hora. Igual o texto que a gente leu na aula passada, né? Que Paulo impôs as mãos. Na hora, os 12 começaram a falar em línguas profetizando. Pois é. E aí, isso para mim foi um marco. Eu nunca mais esqueci isso. Porque é algo que marcou demais. Experiência. Marcou demais. Eu tenho que me emocionar, né? Sim. É incrível isso. Mas é isso que eu falo com os irmãos. Busque a Deus. Busque os dons do Espírito Santo, porque é uma experiência maravilhosa. Às vezes eu penso assim, Senhor, se o céu é assim, aleluia. Oh. Meu Deus. 1000 vezes mais. Que coisa gloriosa. Diz que o que a gente sente é uma luta, né? Porque tem lá. Então vai ser muito maravilhoso lá, vai ser muito maravilhoso. A importância de buscar, irmãos, eu vou repetir isso aqui 1000 vezes. Porque essas experiências não vêm do nada. Essas experiências não acontecem por acaso, são respostas de orações que foram feitas, de jejuns, de consagrações que foram feitas. Irmãos, como nós não podemos ficar só na teoria, eu vou contar esse testemunho, irmãos, porque como professor, né, vou ensinar vocês a cortar árvore, não vou só falar como tem que fazer, eu tenho que pegar o machado e cortar para vocês verem. Não é para glória minha, nem um pouco, porque para mim isso aqui é básico. Mas ontem eu tinha um congresso para pregar. Nós fomos lá no Miriam, Congresso dos Jovens, e depois que começamos a falar, irmão, da importância do jejum aqui nas aulas, eu mesmo me dispus a buscar mais sobre o jejum, né, e praticar mais. E fazia um tempo que eu não fazia um jejum um pouco mais prolongado, então eu comecei a voltar a fazer 24 horas e estava difícil, irmão, porque quando o nosso corpo não está acostumado, é mais difícil. Então eu voltei 12 horas, 24 horas, né? Teve alguns dias fazendo 24 horas e Deus colocou no meu coração que essa semana eu iria fazer 72 horas. Que eu ia fazer 3 dias. 3 dias. E quando Deus coloca no nosso coração, irmãos, é forte, é o desejo, é algo que Deus está nos chamando, né? E o tema de ontem da pregação era preparando a próxima geração. E quando eu fui orar, eu ler, irmãos, eu estava apenas primeiramente pensando o que eu posso falar como dica, como conselho para essa próxima geração, e Deus trouxe no meu coração o que é mais importante quando o pai ensina o filho, o que ele diz ou o que ele faz. E eu vi claramente nas escrituras a importância do exemplo. Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. No último degrau ajudou ela, né, irmãos? Adiantou muita coisa. Sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. O que significa aí? Se está difícil, Mancate, olhar para Jesus, se está meio complicado olhar para Jesus, faz o seguinte: eu vou tranquilizar para você, olha para mim. Olha para mim, por quê? Porque eu estou imitando Jesus. Eu serei o seu exemplo. Eu colocarei nas minhas costas esse peso, não tem problema não. Olhem para mim. Irmãos, tem que ter moral. Tem que ter vida com Deus. Tem que ter intimidade com Deus para dizer isso. Entendeu? Olha para mim, eu não vou escandalizar você. Olha para mim, eu não vou te desanimar. Olha para mim, eu não vou deixar você se perder. Ah, mas você é homem, eu sou homem. Mas o meu foco é olhar para Jesus. Eu vou imitá-lo. E se eu vou imitá-lo, você pode me imitar. Exemplo. Exemplo, irmão. Então eu comecei, a Gabriela testemunha, eu comecei na terça-feira à noite. Né? A gente não teve a oração aqui, né? Mas eu tirei um momento de oração e comecei o jejum.
Aí, somente tomando água, eu falei, Senhor, eu vou tomar um copo de suco de manhã e uma noite só. E água, não vou comer nada. Então, eu comecei quarta-feira inteiro, quinta-feira inteiro, sexta-feira inteiro. Foram 72 horas, irmãos. E eu tive uma experiência tão gostosa, por quê? Foi a primeira vez, eu acho, porque eu fui preparando antes, pastor. Eu fui fazendo 24 horas, então você vai limpando o seu intestino, o seu organismo. E quando eu cheguei para fazer esses 3 dias, a Gabriela foi testemunha, irmãos. Eu não senti nada de ruim. Nada de ruim. Isso não é espiritual, é físico, é quando você se prepara. Dor de cabeça não tive. Fraqueza não tive. Para falar a verdade, eu fiz academia. E eu corri mais na esteira do que quando eu estou comendo. Senti mais leveza. E como eu disse antes, a ciência está comprovando a importância disso, porque nesse processo você entra em autofagia. Fisicamente, o seu corpo começa a eliminar toxinas, começa a reciclar células mortas, começa a tirar proteínas ruins que estão no seu pâncreas, no seu organismo, no seu intestino. Você está tomando água, quando você vai fazer o número 1, a sua urina sai em cores mais escuras, porque você está fazendo uma limpeza. Você entende? O seu nível de colesterol diminui. O seu nível de açúcar no sangue também diminui. Então, acaba quando você faz de uma forma sábia, uma forma coerente, uma forma gradativa, né? Você vai subindo aos poucos que o seu corpo se adapta. Nenhuma loucura tem que ser feita. Você tem que fazer ao ponto que você alcança, o nível que você está. E acaba sendo muito benéfico para a saúde. Eu perdi 3 quilos. Não só nesse jejum, tá, gente? 3 dias perder 3 quilos é muito. Em 3 dias você perde 2, mais ou menos, 1,5. Mas eu perdi 3 quilos nesse processo de começar a voltar a jejuar. E eu estou me sentindo muito melhor, irmãos. E eu vejo isso nos treinos, no futebol. Você acaba tendo mais disposição, mais energia. E aí quando vai comer, que nem ontem eu estou comendo, hoje eu estou comendo, tem que comer bem, irmãos. E o corpo começa a pedir comida boa. Quando você jejua, você limpa o seu intestino ele fica um pouco mais, um pouco mais reduzido. Você não quer comer muito, e se você te oferecem algo um pouco mais, sabe, fora dos padrões, gorduroso, que nem ontem a gente acabou tendo que pedir, eu falo todos os lados, tá? Vou falar a verdade. Ontem a gente não deu pra fazer janta, teve que pedir um lanche artesanal, né? Aí ali o olho, às vezes, né, pedir logo um hambúrguer de dois hamburgão assim, não consegui comer todo, irmão. Não dá pra comer tudo isso aqui. Ele tava nem querendo comer. Ele falou assim, se eu puder, pede só pra você. Aí ele vai pedir 2 hambúrgueres pra ele, tava nem querendo comer. É um hambúrguer que tem 2, né? Tem 2. Aí não aguentou comer. É porque assim, o intestino muda, o olho é o mesmo, né? O olho vai mudando. Mas é um processo, irmãos. É um processo de transformação, um processo de cuidar. Você quer comer bem, você quer comer alimentos fortes, alimentos saudáveis, quer treinar, quer ir para academia, quer comer proteína, porque você quer cuidar do templo do Espírito Santo. Então esse jejum ele vai te purificando no físico e também tem o principal, que é o espírito. E ontem nós fomos lá. Quem conhece o Miriam sabe que não é uma igreja muito fácil de se pregar. Por quê? É a mesma coisa que a pastora Adriana falou no início. A igreja lá era diferente. Por que era diferente? Cuidado. Mas há muitas igrejas hoje em dia, né? Por que era diferente naquele tempo, irmãos? Porque era tão sobrenatural. Porque não era uma pessoa, ou 2, ou 3, ou 5 que buscavam. Sabe? Era uma cultura de buscar a Deus. Da criança ao idoso. Claro que não era 100% das pessoas, mas a maioria. E quando todo mundo busca, quando todo mundo ora, quando todo mundo jejua, o ambiente espiritual, a mão de Deus se move num nível muito mais natural, muito mais gostoso. Temos intervenções divinas, algo acontece com mais facilidade, irmãos, porque todo o ambiente está sendo transformado. Isso começava muito dos de cima, né? Que nem ela fala, é a pastora, é a esposa do pastor. A esposa do pastor não é o exemplo das mulheres na igreja? O que vai acontecer com as outras mulheres? A tendência é que elas também busquem igual ao pastor. E o pastor, a mesma coisa. E os obreiros, a mesma coisa.
Se for para culpar alguém, a culpa da nova geração não está sendo preparada é da velha geração, porque nós precisamos ser o exemplo, os obreiros, os pastores, os líderes dos grupos precisam ser os primeiros a mostrar consagração, a mostrar jejum, a mostrar busca, humilhação, oração, a mostrar unção do Espírito Santo. Olha o que a pastora Adriana falou, ela tinha uma unção poderosa, irmãos. A unção muda o ambiente. E foi isso que eu busquei para ontem, né? Porque nós temos que buscar, porque isso mostra que nós não somos autossuficientes. Eu não estava confiando no Gabriel ontem, não era eu, não tinha nada. Se eu não orar, se eu não buscar, nada vai acontecer na vida daquele jovem, nada vai acontecer naquele culto. Porque eu não tenho nada, por isso que nós oramos e jejuamos. Eu sempre falo isso. Quando nós não estamos orando ou jejuando, nós estamos dando uma notícia para o mundo espiritual. E a notícia é, eu não preciso de Deus. Essa é a única resposta. O que eu estou falando para Deus é, Senhor, eu sou forte. Alguém já me disse, Gabriel, mas eu sou tão fraco, não consigo orar e jejuar. Eu digo o contrário, você é forte. Ou pelo menos acha que é forte. Porque se eu sei que eu sou fraco, e eu sei que eu preciso de Deus, logo eu vou me humilhar, eu vou buscar, eu vou orar. O que sai de você quando você está numa dificuldade? O que sai de você quando você está numa provação? O que sai de você quando você é exprimido? Olha para Davi. Davi pecou, Batseba engravidou no adultério. O profeta veio e falou, a criança não vai viver por causa do pecado. Natan falou. Davi foi exprimido, foi colocado em provação. Qual que foi a atitude de Davi? Que amor? Se humilhou. Se humilhou? O que mais ele fez? Rasgou as vestes. Rasgou as vestes. Ficou de jejum. Ficou de jejum. Quantos dias? Não lembro. Ó. Foi 7. Olha o conhecimento que ele tinha de Deus. Eu acho muito incrível isso. Que os que estavam ao redor dele não conheciam Deus como ele, não sabia como fazer, e ele sabia. Eu tive uma notícia ruim, Deus falou, a criança não vai morrer, ou a criança não vai viver, a criança vai morrer, você pecou, pequei, errei, falhei, me humilhei, escrevi o Salmo 51 e foi para humilhação, porque ele sabia que o único canal, a única atitude que poderia mudar o que Deus falou que ia fazer, que era matar a criança, era o jejum e a humilhação, era a única coisa. O interessante, Gabriel, que ele, quando a criança morreu, o que ele fez? Adorou. Isso que eu vou falar mais. Isso que mostra que ele conhece a Deus. Porque ele foi buscar. Vamos ver se Deus ouve a minha oração. Se não ouvir, ele é Deus. Se ele ouvir, ele é misericordioso. Ele ouviu minha oração, minha humilhação, ele foi jejuar 7 dias e os servos dele ficavam olhando, meu Deus do céu, ele não está comendo. Meu Deus do céu, o rei vai morrer, o rei está... Aí a criança morreu, irmão, depois de 7 dias de jejum. Os servos estavam com medo de falar para ele. Se ele, com a criança viva, mas doente, jejua, chora e se humilha 7 dias, o que ele vai fazer quando souber que a criança morreu? Que pensamento totalmente contrário do que Davi realmente era. Quando contam para Davi que a criança morreu, Davi se levanta. Ele diz que ele toma um banho, se veste uma boa roupa, come, vai para o templo. Me adora. Meu Deus. É muito contrário, irmão. É muito na contramão. Se fosse a gente. É isso que você tem que ver. Gabriel, explica mais. Ele conhecia Deus. Ele sabia que a oração e jejum é o meio pelo que você consegue tudo de Deus. Mas a partir do momento que ele não alcançou, porque Deus não queria, era a vontade dele. Nem sempre a vontade nossa vai ser feita, mas nós buscamos e Deus responde o que ele quer. Só que a partir do momento que não foi feito, ele mostra como ele tinha intimidade com Deus. Ele não murmurou, ele não se voltou contra Deus, ele não, pelo contrário, ele foi até Deus e disse, como Jó, Deus me deu, Deus colocou, bendito seja Deus. E adorou. E ele responde o que ele fez, ele explica. Então, irmãos, esse é o caminho. E ontem eu estava ali, nós estávamos ali, e eu acho isso muito interessante, irmãos, porque ao meu ver, ao meu ponto, pelo que eu preparei,
Deus até mudou a mensagem ali no culto, Deus mudou na última hora. Eu ia falar de um texto também importante, mas trazendo todas essas aulas que nós estamos aqui, o Espírito Santo falou para mim, você tem que ensinar aquilo que você está ensinando lá, sobre a importância do Espírito Santo. Gabriel, posso só abrir um parênteses, uma observação? Pode. Nessa questão que você falou aí, né, do rei Davi, será que o rei Davi não adorou porque ele tinha feito esse jejum 7 dias antes? Também. Porque, tipo assim, eu fico pensando, se talvez ele não tivesse feito isso, quem dominaria ali naquele momento talvez fosse a carne. Ele ia murmurar, ele ia ficar chateado, ele ia falar, Senhor, mas eu orei, né? Eu pedi e o Senhor fez. Então, tipo, talvez a parte humana, a carne, fosse se revoltar. Eu acho que o fato dele ter ido adorar no templo foi porque ele estava com o espiritual ativo, porque ele tinha acabado de sair de um jejum de 7 dias, ou seja, a proximidade com o Espírito Santo, com Deus, estava muito forte. O Espírito estava forte. Estava forte. Eu acho que a compreensão do que Deus decidiu para a vida dele foi mais forte por conta dele estar com essa conexão. Eu acredito que por isso que ele foi adorar. Também, com certeza. Não só ele, pode reparar que essa é uma atitude feita pelos homens de Deus. Por exemplo, Jesus antes da cruz foi para o Getsemane, teve uma guerra ali, suou gotas de sangue, um momento de busca a Deus. Daniel, quando estava recebendo revelações, não estava entendendo o que ele foi fazer, aplicou o coração em buscar a Deus. Jesus, antes de começar o ministério, foi para o deserto, jejuou 40 dias. Moisés, antes de receber as tábuas da lei, olha que coisa importante, que momento, irmãos. A Bíblia diz que anjos vieram entregar para Moisés as tábuas da lei, a lei que regeria o mundo até Cristo, que Cristo cumpriria essas leis. Ele jejuou antes de receber. Então, qual que é a atitude que você tem no momento de provação? Qual que é a atitude que eu e você temos antes do teste, do momento, da pregação, da prova, da entrevista? Quando chega a doença, quando chega a dificuldade, qual que é a sua primeira atitude? Isso muda tudo. Que foi que a Juliana explicou. A atitude de Davi foi buscar Deus, foi jejuar. Isso fez com que ele agisse da forma correta, porque ele fortaleceu o espírito, porque ele enfraqueceu a carne, ele chegou mais perto de Deus. E ontem ali, na pregação, se eu olhasse com o meu olhar humano, irmãos, é muito incrível isso, né? Eu olhei, eu jejuei por aquelas almas, e aí eu estava pregando, e se eu olhasse pelo meu olhar, eu ia falar, a palavra não saiu como eu gostaria tanto. Poderia ter tido um encaixe melhor, mais exemplos, eu poderia ter começado de um jeito ou de outro. Enquanto eu estava pregando, eu estava pensando nisso. Eu pregando, levando, mas eu pensando, eu poderia ter feito assim, assado. Só que ao mesmo tempo que você se vê ali, né, vendo que a sua performance não teria sido como você gostaria, você consegue ver nos corações pessoas chorando, pessoas sentindo a presença dos jovens ali, se abraçando, chorando, e você fica muito feliz porque tudo isso que nós temos ensinado, irmãos, é verdade. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, Deus responde. E o que você quer dizer quando você diz que Deus é fiel? Deus, Ele é fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, Ele vai responder aquilo que você está buscando. Ele vai cumprir, Ele não vai te abandonar no momento que você precisar. Pode confiar, Ele vai estar lá, Ele vai agir, Ele vai chegar junto. Essa é a fidelidade de Deus. Tanto que você tinha hora que eu olhava e falava, mas essa pregação não foi tão boa, mas Deus estava operando nos corações. Porque a pregação ela é feita de duas coisas, ela é feita da parte intelectual, a parte do conhecimento da palavra, que tem que ser bíblico, que tem que ser verdadeiro, mas ela é feita também da parte espiritual, aquilo que as pessoas não explicam, mas é Deus agindo nos corações. E Deus usa todos nós, né, irmãos? E a ferramenta da oração em línguas, ela é uma ferramenta maravilhosa para nós recebermos unção do Espírito Santo. Unção. Porque ela nos fortalece no Espírito.
ela deixa o nosso espírito robusto, ela deixa o nosso espírito forte, ela deixa o nosso espírito maduro, ela deixa o nosso espírito, irmãos, sobrecarregado, porque ela orou, porque ela se edificou, porque ela se fortaleceu. Então, quando nós oramos no Espírito, nós estamos ficando mais maduros e mais poderosos em Deus. É uma ferramenta que nós temos que usar mais. Deixa eu ver aqui para a gente continuar nessa exposição. Agora, irmãos, enquanto eu encontro aqui, eu quero fazer uma pergunta. Mas é uma pergunta para você pensar também. Você já teve alguma experiência de ter orado e buscado? E ao você ter orado, ao você ter buscado, você acabou tendo uma experiência sobrenatural com Deus? Tenta puxar um pouco no HD. A senhora Adriana já contou uma, né? Eu lembro de uma, foi a mais recente. Não tão recente, mas aqui tá fresca na memória. Sim. Quando teve congresso dos adolescentes, lá no céu. No céu? Lá, tá longe. Lá, ali. Ali no céu, aqui. Lá no céu. Aí, a Gabi era líder, né? Regente. Mas meio líder também. E ela tinha falado assim, pra gente fazer um jejum, todos os adolescentes juntos, buscando o batismo com o Espírito Santo, né? Aí eu fui, fiz o jejum, orei, muita coisa eu parei de fazer também, muitos pecados, até de conversar com pessoas eu parei nesse tempo. Sim. Aí chegou o dia, né? Eu tava cantando lá o hino, terminamos, aí você sentiu no coração de fazer uma oração, não foi? Não lembro se foi você ou se foi outra pessoa. No final do ensaio? Não foi no culto mesmo. No culto. Eu acho que é o pregador Rafael falando. Foi. Aí, ali, eu comecei a me tremer toda, eu fiquei, nossa, mas o que é isso que eu tô sentindo? Nunca tinha sentido na minha vida. Aí, fui dar um abraço na menina, ela começou a chorar, falei, por que ela tá chorando? Aí eu não tava discernindo o que tá acontecendo. Aí, depois, eu fiquei ainda pensando, o que tá acontecendo? Não tô entendendo. Mas você que tá assistindo uma coisa muito boa. Aí, quando você chegou e falou, você foi batizado com o Espírito Santo. Aí, naquele dia, eu fiquei, nossa, é essa sensação boa, então. Aí, eu não esqueci aquele dia. Você orou, buscou e Deus respondeu, né? Deus deu uma experiência nova. Isso mesmo. Quanto mais nós fizermos, mais experiência vamos ter. E essas línguas, é até importante isso, Helena, essa língua, nós temos que aperfeiçoar o uso dela. Temos que usar, praticar, para conseguir usar cada vez mais de forma melhor. Eu me lembro quando eu fui batizado do Espírito Santo, ano que vem, eu fazer 10 anos. Eu fui batizado, eu falei em línguas no monte, né? E o pastor Edwin estava comigo, ele falou, você foi batizado. Eu já contei isso aqui, ó. E eu fiquei teimando com ele, falei, não fui. Aí, você foi, menino. Eu não fui, me prova. Falei, você foi. Eu provo, então que eu fui. Eu sei que eu fui. Ele falou, eu sei quando eu fui batizado. E eu achava que não tinha sido, porque ele tinha falado por um momento ali, mas ele estava chorando, né? E por que ele está chorando? Eu não percebi nada assim de tão diferente. Mas o que aconteceu foi que depois daquele evento, nós tinha um congresso ali, e a gente começou a orar mais na igreja ali na missionária em favor do congresso. Só que muitas vezes vinha esse desejo de falar em línguas e eu ainda não sabia quando eram as línguas estranhas. Ou quando era talvez a minha mente querendo imitar a língua de alguém. Então eu ficava meio receoso, né? E ainda bem que estava tendo aquelas orações. Então tinha momentos que as orações estavam bem agitadas, as pessoas estavam falando alto, né? Então estava com barulho. Aí eu pensava, agora é minha hora de treinar, né? Porque se eu errar aqui, se eu falar uma besteira, ninguém está me ouvindo. E naquele momento, que a oração estava calorosa, eu começava a falar e eu comecei a perceber uma coisa, que quando eu dava lugar para aquelas línguas, pastor, quanto mais eu falava, mais eu começava a ficar arrepiado.
E eu falava e ficava arrepiado, sentia uma coisa gostosa, um calor e um fervor interno. Pegava fogo por dentro, aí eu comecei a dar lugar ali, 1, 2 meses, a gente naquela oração, até que você vai aprendendo a diferenciar o que são as línguas estranhas e o que é coisa da minha cabeça. Você já começa a usar corretamente, mas tudo isso é uma questão prática. Por isso que a gente tem que trazer na aula a teoria aqui, porque na sua casa, se você sentir desejo de falar línguas, ela vai vir na sua mente. Tem como você segurar, porque a Bíblia diz o seguinte: o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O que significa? Significa que aquilo que Deus faz em nós, Ele faz no espírito. Não é uma coisa incontrolável. Nada que Deus faz em nós é incontrolável. Tem como eu refrear, tem como eu brecar. E muita gente, pastora Adriana, não tem experiências com Deus porque gosta de brecar o Espírito Santo. Porque gosta de travar o Espírito Santo. O Espírito Santo quer usar, o Espírito Santo está dando a língua, o Espírito Santo está dando no momento ali uma experiência, mas a pessoa, ela trava, a pessoa ela se fecha para o Espírito, ela fica com medo, e isso acaba dificultando o Espírito Santo de operar. Por quê? Porque não é incontrolável. Sabe o que é incontrolável? Os demônios são incontroláveis. Os demônios, quando pega alguém, a pessoa fica possessa, a pessoa perde os controles. Pode falar. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi logo após a semana que eu fui batizado nas águas, né? Aí era a semana da... Na outra semana é a semana da Santa Ceia. É a semana inteira, a semana de oração, né? Por causa que é a semana da Santa Ceia, é a semana de oração. Sim. Aí o pastor falou: aproveita e busca o batismo com o Espírito Santo, né? Então, e aí a gente buscava isso, tinha muita glória de Deus, assim. E na hora que chegava, eu ficava com medo. Aí o irmão pegava na cabeça: fala em língua. Eu digo: nada, eu digo: não é assim também, né? Aí fala em língua. Agora eu tava com glória a Deus, não é assim. Aí, cara, não dava um balde de água na fornalha, nem parava, não é assim não. Mas precisa voltar. Aí fui bem. Foi lá, a semana inteira a oração. Eu fui de quinta-feira com o público. Naquela oração que você vai fazer, tipo, cantar Jesus da água, eu ia a leitura oficial, fazer oração para ficar doente. Fui naquela hora, irmão, que eu recebi. Foi como? Diferença, né? Quando eu não vi nada. Eu sei quando eu vi na frente, eu estava na frente. Você deu lugar, né? Mas agora pude pegar 5% de suor. Eu sei quanto tempo durou, você lembra, né? Você lembra? Eu sei quando eu comecei a falar em língua estranha assim, e não parava mais. E a igreja pegou fogo também, né? Aí o pastor nasceu olhando para minha casa, né? O filho dele, disse que foi. Ele disse: foi batizado com o Espírito Santo com fogo. Não parava, entendeu? Eu não sei quanto tempo que durou, irmão. Depois daquele dia para cá, graças a Deus, nunca mais parei de falar em mistério. Uma vez que eu me lembro, fui no monte também. Primeira vez que eu tive no monte. Enquanto eu não era casado, não ia deixar para ir, né? Aí, e ali tinha uma glória de Deus tão tremenda ali, era meia-noite para ir. Delícia, Aí o irmão disse: olha aí, vou ver. A vegana, tudo acesa. Aí que ele fala em língua, até de amanhecer. Não parei mais. Não consegui parar mais de falar língua estranha. Foi a noite inteirinha, queria parar, mas não saía. Fui embora falando língua estranha. Porque tá vindo, né? Tá vindo, você tá no momento, agora você deixa fluir. E outra coisa, irmão, através do batismo com o Espírito Santo, vem os dons. Aí Deus me deu o dom de variedades de línguas, né? Olha aí. Muitas línguas estranhas diferentes. Deus me deu diferente, tá aqui no monstro. Gabriel, você E deu uma coisa também no monstro. Você comentou, Gabriel, que a língua estranha, e é mesmo edificação para nós mesmos, né? Sim. E aí eu estava lembrando, teve um tempo atrás, nossa, eu estava comendo tanto já não passando serviço, né? Eu já compartilhei com muitas pessoas as experiências que eu estava passando lá. E aí teve um dia que eu fui orar, e a minha, que hoje é gerente, ela falava sempre assim: fala para sua mãe orar, ora, fala para seu pai orar, fala para apresentar, né? Toda vez ela falava, né? Pede para sua mãe orar, isso aqui.
E aí a gente tinha iniciado uma campanha, eu e a outra secretária que tem lá, tínhamos iniciado uma campanha em prol da empresa, né? E aí eu lembro que no primeiro dia que a gente foi fazer uma oração, eu acho que foi uma terça-feira, eu tava indo dormir e eu fiz essa oração, eu falei, Deus, eu só quero te pedir uma coisa. Toma aquele lugar nas tuas mãos e faz conforme o teu querer. Porque eu sei que o teu querer, a tua vontade é perfeita e agradável. Se for perfeita e agradável, para mim tá bom. E eu só falei isso, eu falei, toma nas tuas mãos e toma a direção. Faz conforme o Senhor quiser. Eu não vou falar faz isso, faz aquilo, porque eu não sei, mas eu vou colocar nas tuas mãos. Só que também eu vou pedir uma coisa, me dá estrutura. Eu falei assim, me dá força, me dá estrutura, porque a minha vontade não é nem ir. E para eu ir, eu quero fortalecimento para minha alma, para o meu espírito, para eu não murmurar, para eu não deixar a minha carne agir no meu lugar, porque a minha vontade é de enfiar a mão na cara da caverna. Eu falava assim. E aí eu falava assim, o senhor sabe que essa não é a minha natureza, eu não sou uma pessoa briguenta nem nada, mas tem gente que desperta pior que tem nas pessoas, né? E aí eu falei assim, então só me dá estrutura e toma aquele lugar nas suas mãos. E eu pedi exatamente assim, me dá estrutura. E aí eu fui dormir essa noite e eu sonhei a noite inteirinha que Deus deu, que eu estava falando em línguas. E tipo assim, era como se eu estivesse num culto e eu falava em línguas. E era a noite inteirinha sonhando que eu estava falando em línguas. Quando eu acordei, eu estava com dor de cabeça e o olho inchado. Tava falando. Então eu acho que eu não estava sonhando, eu de fato estava. E aí me lembrou o que você falou, era um espírito orando por mim. Eu não sei o que eu estava falando. Eu sei que aquilo alimentou a minha alma de tal forma que eu fui trabalhar muito plena, muito tranquila. Foi a última semana da Natália lá, porque daí naquela semana eu já recebi, além de eu ter tido paz, porque essa mulher não apareceu no serviço a semana inteira, quando ela aparecia, ela ficava uns minutinhos, eu nem via a cara dela, eu falei, olha, é Deus respondendo a minha oração, porque eu falei pra ele que eu queria estrutura, ele me deu, fortaleceu o meu espírito de fato e ainda tirou aquela mulher de lá na mesma semana. E aí, assim, eu pude contemplar ali, né, a resposta meio que imediata. Imediata, assim, a gente vinha lutando com isso há um tempo atrás, mas depois que eu tomei a decisão, nós tomamos a decisão de iniciar um propósito, né, de oração em prol dessa causa, Deus instantaneamente respondeu e ainda fortaleceu o meu espírito. Glória. Amém. Como a gente falou, a oração no Espírito ela é mais eficaz, porque é o Espírito Santo orando. Pode falar, Gabriel. A experiência sobre o Espírito Santo, né? Eu já falou de sonho, eu lembrei, eu ia contar outra coisa, mas é sobre o Espírito Santo, então eu lembrei desse sonho também que eu tive. Eu lembro que uma vez não, eu dormi, né, normal, aí eu sonhei, esse sonho até hoje é muito claro na minha mente, porque realmente foi Deus, né? Que a gente era um show assim, que tava acontecendo. Não é show, mas é por causa que era um ambiente assim, né? Tinha um palco, as pessoas, tinha muitas pessoas. E eu tava assim na organização desse evento ali, assim, nos bastidores e tal. E nisso, uma mulher, quem tava dirigindo esse show, esse culto, chegou e me falou assim, Gabriela, o pregador não vai vir, você vai pregar. Eu falei, que? Eu nem prego, que eu vou pregar o quê? Você vai pregar. Aí eu falei, gente, eu não prego, como que vai colocar eu? Olha as pessoas que pregam aí. Quando você vai pregar, não, Deus falou pra mim que tem que ser você. Eu falei, que Deus, não foi Deus não. Ele falou pra você, eu não prego, como você ficar desesperado, aquela angústia, eu não vou pregar. Você vai. A gente vai orar agora, que é a oração do pregador, e você que vai orar. Aí nisso eu fazia bem assim, eu baixava a cabeça e começava a orar, e eu começava a chorar tanto, com medo, e eu falava assim, Deus, me usa então. Eu não sei nem como falar, porque eu não... Me usa. Aí na hora que eu tava orando, veio uma senhorinha, falando línguas estranhas, e Deus usava ela para falar comigo. E ele falava assim, ó, não tem, eu que vou te usar. Aí, só que falou só isso, em relação ao culto ali. Aí depois começou a falar muitas coisas pra mim. E nessas coisas que falavam pra mim, ele falava assim, ó, vou te dar um fortalecimento e sou eu que vou te dar estrutura. E ficava toda falando, vou te dar estrutura, vou te dar estrutura. Nossa, quando ele falou isso, eu comecei a chorar tanto e sentindo uma força assim, e comecei a falar muito línguas estranhas. E eu acordei falando línguas estranhas, chorando muito, sentindo aquela coisa gostosa que eu tava sentindo no sonho, né? E a partir daquele dia que eu tive esse sonho, eu tive depressão. Eu tive depressão.
E depois eu lembro que eu até comentei com vocês, esse sonho, né, a gente namorava ainda, a Bíblia assim, Gabriela, quando Deus fala que vai dar estrutura, você vai ter que passar por um muito, muito difícil, mas você vai ter estrutura, né? Ele vai te dar essa estrutura através desse problema que você vai passar. E foi quando eu tive depressão. E hoje eu vejo que realmente ele me deu estrutura, né? Tanto para passar pelo problema, porque eu acho que se fosse antes desse sonho, desse revestimento que ele me deu, que eu acredito que foi ele que me deu, talvez eu estaria morta já. Mas ele me deu esse revestimento, né? Naquela noite ali, para suportar, e me deu estrutura através do... E ele mesmo me curou da depressão, né? Glória a Deus por isso. Mas foi, assim, uma experiência que eu tive muito forte, porque foi muito real para mim. Muito real. Também o seu batismo do Espírito Santo, né? Quando o batizado também foi para casa falando de língua estranha. Não conseguia parar mais. Sim. Então, assim, irmãos, a nossa vida tem que ser de experiências. Porque essas lembranças, essas memórias, elas nos tornam mais fortes. Elas nos deixam com nossas estacas, nossos fundamentos, nossas estruturas mais fincadas. De experiências em experiências com Deus, nós crescemos na presença de Deus. Então, nós somos desses, irmãos, que cremos no Evangelho de experiência. Que cremos no Evangelho, não só da letra, da teoria, mas no Evangelho da prática e do poder. Em que nós não só aprendemos o que Deus faz, mas vivemos o que Deus pode fazer. Vivemos na vida, vivemos no dia a dia, vivemos nos momentos. Porque como nós tínhamos dito, Deus é um Deus de glória. Deus é um Deus de poder. E nós vimos isso em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Deus intervindo no homem, na vida do homem, na vida da mulher, na vida do seu povo. E demonstrando o poder de Deus. Vamos buscar esse poder, irmãos. E para isso nós temos essa ferramenta que aprendemos nessa noite, nessa manhã. Que era uma ferramenta para edificação própria. Que ela não é usada para a igreja, mas na sua intimidade. Alguns teólogos dizem que o falar em línguas é a ferramenta pantufa. É pantufa que fala? Sempre me confundo. É pantufa, né? Alguém já comprou uma pantufa? É pantufa? Depende, certo? Eu nunca comprei, sempre quis. Ninguém nunca me deu também, né, galera? É o chinelinho que sai da Por que pantufa é legal? É confortável, é bom, é gostoso, mas a gente geralmente usa onde? Em casa só. Em casa, na intimidade, né? Algumas pessoas vão, né? Tipo, no mercado e tal. Dizem que não é tão confortável sair de casa com ela, não sei porquê, talvez não é bonito esteticamente, não sei. Nunca tive, mas quem sabe um dia alguma coisa. Mas eles dizem que é um dom, porque é um dom muito particular, é um dom de intimidade, é um dom pra dentro, é um dom de momentos com Deus, é um dom que você usa no seu mistério, na sua intimidade, a não ser que no culto haja intérprete. Aí é um dom a mais de alguém que tem essa interpretação das línguas. E aí Deus pode usar alguém falando em línguas com intérprete para trazer uma mensagem para a igreja também. Acaba virando uma profecia de um jeito diferente, mas que também é muito... Eu já vi a mesma pessoa falando em estranho e ele mesmo dando interpretação. Eu já vi, né, pessoas assim. E também já vi pessoas também falando em estranhos, ninguém entendia, e o outro lá no meio da igreja levantava e interpretava tudo a língua que ele falava. Geralmente é mais assim, né? E hoje em dia também... Antigamente tinha muito isso, não tinha, pastor? Tinha bastante. Porque hoje em dia também é uma coisa muito rara, né? Você tem interpretação de Isso. pessoas. Eu mesma só vi uma única vez na vida. Sério? Você sabe por que é raro, Beth? É raro porque não se fala mais disso. É o que eu sempre falo, a igreja ela vai viver aquilo que ela aprende. Se ela aprende, ela vive. Então, essa aula que nós estamos aprendendo sobre o Espírito, entrando nas línguas, dom, batismo, irmãos, está escasso. As igrejas não estão tendo mais ensino. É só culto e culto e culto. E muitas vezes o culto não tem nem pregação direito. E era algo tão organizado que quando um falava em línguas estranhas, esperava, o outro daria a interpretação, e ele continuava, e esperava, e falando. Não era uma coisa profunda, né? Mas agora eu vou te contar por que também está raro. Porque hoje em dia, com esse levante de falsos profetas que tem, e tem muito, as pessoas acabam não pedindo para Deus, se inibem de pedir esse dom, porque tem medo de serem julgadas de falsos profetas devido aos falsos profetas. É importante. E até porque hoje também ficou uma coisa muito aleatória. Ficou banal, né? O lance de você falar assim, de entregar uma profecia.
Antigamente tinha aquela coisa de direcionado e hoje joga aleatoriamente. Né? Antes era assim, eu vou falar com Deus, vai falar com o pastor Juraci, é com o pastor Juraci. Hoje é o ex que te digo de mim mesma que vai acontecer isso, aquilo. Aí tá. Né? Então as falsos, né? As pessoas ficaram mais cabreiras em questão de receber profecias. Eu vou falar por mim mesmo. Mas vamos buscar, É verdade. Porque eu tenho uma frase que eu digo que é a seguinte: não é porque estão tomando água de forma errada que nós vamos deixar de tomar água, né? Sim. Nós temos que usar o que Deus deu de forma correta. Então, porque muitos têm usado dom de cura errado, profecia errada, né? Pregação errada, muitas pessoas estão fazendo isso mesmo, sem inibir. Uma pessoa muito próxima minha também, a gente estava falando sobre esse negócio de irmãs, discutir e tal, e são evangélicas também, aí tipo, mas é porque a gente briga e a briga veio desde a época de Caim e tem que ser assim. Eu falo, não tem que ser assim. Não. Jesus veio e rasgou o véu, não é verdade? Sim. Não é para você fazer a diferença? Por que a gente tem que pegar o que é lá do passado e dar continuidade a ela? Não. Uma coisa que é ruim. Entendeu? Não tem lógica isso. Que ensinamento é esse que você está aprendendo? A gente não aprendeu que o Espírito Santo transforma a nossa... Entendeu? É isso, eu falei, mas é transformação, o arrependimento, sabe? A mudança de caráter, de atitude, tem que haver. Se você se julga uma pessoa cristã, tem que haver uma mudança de vida, uma transformação de dentro para fora. Né? Se não tiver o Espírito Santo, eu concordo. Só que as pessoas ficam brigando assim, não, porque tem que continuar, porque isso vem lá do passado, gente, não tem lógica isso. É desculpa pra pecar, né? Sim. E é desculpa de alguém que não nasceu de novo. É isso. Quem não nasceu de novo sempre dá essa desculpa. É isso. Todos pecam, Isso. todos falham. Eu sou assim, eu sou assim, nasci Isso. assim. Gabriela. Todo mundo fofoca. Exatamente. Porque a pessoa fala assim, temor. Ela não tem aquele temor de querer agradar a Deus. Esses dias eu estava falando com a Vitória, aí eu falei assim, mas a fulana é assim, mas eu não consigo ser assim, filha. É de mim, não consigo ser assim. Ela gritou comigo e falou assim, mãe, acorda. Se Deus fez na sua vida, é porque a senhora está buscando, é porque a senhora quer. Não adianta a pessoa que a gente estava falando sobre é cristã e tem o mesmo comportamento, não quer mudar, não quer transformação. Então, ninguém vai agir como a senhora age, mãe, a não ser que a pessoa queira. A senhora está buscando, a senhora quer essa transformação e a pessoa não quer, entendeu? Então, a senhora tem que aceitar. Eu não consigo aceitar. Eu não consigo, sabe por que eu não consigo? Porque a partir do momento que eu desci as águas, eu sou nova criatura. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Então eu acredito assim, se todos que se rotulam cristão, tem que haver uma mudança de caráter, de personalidade, de atitudes. Entendeu? Paulo é um exemplo, né? Sim. Paulo é um seguidor. É uma igreja que parece que não Sim, todos os cristãos são exemplos de transformação. Entendeu? Não tem nenhum cristão que não é um exemplo de transformação. Todos nós, quando nascemos de novo, era uma criatura e todo mundo vê que mas hoje em dia é bem difícil, hein? Não, é que não tem como você ter um encontro com Deus e se tornar e ficar a mesma pessoa. Entendeu? Mas se você... acontece muito, viu, Neguinha? Posso falar com você que eu conheço muito. Não teve não encontro. teve encontro. É isso que a gente está querendo dizer, não passou por esse. É isso que a gente aprendeu com o Espírito Santo. Ela convive no meio. Isso. Ela está no meio. É o joio no meio Isso. do trigo. Isso. Ela. Eu também conheço alguns assim. Não, hoje tem muitos, porque a gente aprendeu pela falta do verdadeiro evangelho, pela falta de pregações de confronto, pela falta de pregações de arrependimento da cruz, geram crentes falsos. Então não passaram por esse novo nascimento. E o de não aceitar, Gabriel, é de que eu quero que as pessoas vivam aquilo que eu estou vivendo, sabe? Sim. Que eu estou conhecendo, entendeu? Porque é o justo. Aí você tem que buscar no sobrenatural. Porque assim, se ela tem que mudar a vontade dela, realmente não vai ser você. Não, E ninguém. Só o Espírito Santo. Sim. Então vai ter que ser a oração e o jejum para que o mundo espiritual se mova e em algum momento alguém pregue e ela tenha essa convicção, o Espírito Santo toque nela para que a vontade dela mude ou dele mude, para que ela queira melhorar. Até porque o Senhor está aí batendo na porta, né, filha? Deixa eu entrar, deixa eu fazer a diferença. E você não quer, não tem como ele agir. Então a gente continua como? No espiritual, orando. Assim é a mesma coisa no casamento. Sim. Muito importante isso, porque no casamento tem muito isso, né? A Ju até falou, nossa, tem gente que desperta o pior de nós. É engraçado, o casamento faz isso com a gente. Pois não? Pois não? Não porque a outra pessoa é ruim, mas no casamento é a questão da convivência. E Deus fez isso de propósito,
Deus fez isso para que aquela relação manifestasse o pior de nós para que a gente melhorasse. E não só para Até atrapalhando ajuda, meu filho. Até a gente atrapalhando ajuda. Não atrapalha, porque esse é o propósito de Deus. Porque a convivência faz com que a outra pessoa nos conheça 100% e consiga ver o que há de pior em nós e nós o pior na pessoa. Mas para quê? Para melhora, não é para piora. Mas é claro que o cônjuge tem que querer a melhora do outro e não só querer a melhora do outro, mas tentar ajudá-lo da forma correta. Já pensou se eu vejo um defeito na Gabriela e eu fico só no ouvido? Melhora isso, para com isso, da forma errada, agressivo, grosso. Ela vai melhorar? E se ela fizer assim comigo, vai melhorar? Pior ainda. Então faz total sentido o fato de eu estar solteira, porque eu sou perfeita. Não tem nada pra melhorar. Tô brincando. Deixa pra baixo. Gostei da piada. A piada foi muito boa. Brincadeira. É a humildade. Então, voltando para o casamento, é a questão de saber brigar, lutar, guerrear. A brigar é brigar, não é guerrear da forma correta, né? Com exemplo, né? Principalmente as mulheres com os homens, que a Bíblia fala do procedimento, que é mais na forma de agir que você consegue mudar o homem. O homem tem uma importância muito grande como cabeça de ser o intercessor da mulher e o discipulador. E se é discipulador, já tem que ser exemplo também, porque como é que eu vou ensinar algo que eu não estou fazendo? E como é que eu vou querer que a Gabriela seja uma mulher de oração e jejum se eu não oro no jejum? Vai dar errado. Então tem que brigar com as ferramentas corretas, que são a oração, o jejum. Irmão, tem poder, vamos praticar. Tem poder, o mundo espiritual ele se move através disso. Quem determinou isso, Gabriel? Quem escolheu que fosse assim? O próprio Deus, não fui eu, não foi você, não foi Moisés, não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Davi, não foi Jesus. Já estava nas escrituras. Deus determinou que os canais que nós nos conectamos com Deus fossem a oração e o jejum. Deus escolheu que fosse assim. E o jejum ele faz o que? Ele nos tira do mundo material e nos eleva para o mundo espiritual. Então nós temos que ser espirituais, amém, irmãos? Então nós devemos usar essas ferramentas. Você está orando pelo seu marido? Está jejuando pelo seu marido? Subindo um monte, fazendo campanha. Você está orando pela sua esposa? Está jejuando pela sua esposa? Deus está vendo, irmãos. Está vendo? Toda vez que o Gabriel vai orar, eu pergunto, orou por mim? Não senti, não. Tem que sentir. Você está orando para mim, não? Um jejum de 2 semanas para a Gabriela. Ô, Gabriel, você falou isso, então eu achar que estou dando trabalho para você. Quer bom? Você não quer? Eu quero. Se quiser jejuar 2 semanas por favor, eu agradeço. Faz mesmo, porque, irmão, nunca é demais. A gente tem que ter pessoas orando uns pelos outros. Eu acredito que a oração da esposa pelo esposo e do esposo pela esposa, Deus ouve muito. E responde rápido. Eu acredito muito nisso. Né? É uma só carne, né? É. Com certeza, Deus responde muito isso. Assim como a mãe pelo filho. É muito poderosa. Orar com fervor, orar com o coração inteiro, orar, jejuar. E, irmão, vamos continuar aquele jejum. Nessa terça-feira vamos fazer novamente, a gente começa às 18, só com água, né? Se não conseguir só com água, toma um suco natural ali, não tem problema, só o suco. Aí vai até outro dia, se conseguir até às 12 horas, meio-dia no outro dia, tá bom. Se conseguir até às 18, vai até às 18, vai até onde você aguenta, mas vai progredindo, vai avançando. Porque vai ter muito testemunho para contar, irmão, eu garanto para você. Eu vou ter os meus. Não quero estar sozinho, não. Tenha seus testemunhos, todo mundo vai contar e vai edificar uns aos outros. O tempo de contar testemunhos é o testemunho de agora, como nós profetizamos. É um tempo de coisas novas, é um tempo de viver o melhor de Deus. Porque Deus tem coisas muito boas para a gente, amém? Amém. Então vamos ficar sobre os pés.